partir do versículo 17. João capítulo 15, versículo 17, nós vamos ler até o final, versículo 27. Diz assim a palavra de Deus. João capítulo 15, versículo 17 até o 27, que diz assim: Isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como não sois do mundo, antes dele vos escolhi, é por isso que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se eles me perguntaram, também vos perseguirão. Se eles me perseguiram, também vos perseguirão. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não teriam pecado. Agora, porém, não tem culpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles o que nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora viram e odiaram a mim e a meu Pai. É, porém, para que se cumpra a palavra que está escrito na lei: odiaram-me sem motivo. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Vamos repetir aí o versículo 26. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estáis comigo desde o princípio. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Escritura sagrada que o Senhor conferiu a nós. Nós cremos, Pai, que vamos sair daqui hoje abençoados pelo entendimento, pela Tua presença, pela Tua palavra. Edifica-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, no domingo nós lemos esse trecho da palavra e demos ênfase aqui no assunto sobre o ódio que o mundo vai ter dos discípulos de Jesus. Essa leitura desse trecho do sermão de Jesus, sermão esse que foi proferido antes dele ser preso e crucificado, ela precisa ser lida com o entendimento desde o começo. Logo aí, quando nós começamos no versículo 1 do capítulo 15, Jesus dizendo aos discípulos que eles deveriam ficar firmes. E essa firmeza era semelhante à figura que ele usa, que ele é a videira verdadeira e os discípulos são os galhos. E o galho que não dá fruto, esse ele o corta e lança fora. O galho que dá fruto, ele o poda para que dê mais fruto ainda. Jesus estava dizendo aos discípulos que eles deveriam estar nele, e ele é o texto que ele profere, né? O sermão que ele profere, que sem ele eles não podiam fazer nada. Toda a missão que eles teriam para desenvolver seria a partir do Senhor. E a partir do Senhor de forma tal, né, nós falamos aqui que os discípulos são o final do caminho. Como assim? O versículo 1 do capítulo 15 diz: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Ou seja, Jesus é a árvore, a videira, o Senhor é o dono desse ambiente, ele é o agricultor, e os discípulos são os galhos. Então,
tudo que acontece nos galhos, primeiro passa pelo agricultor, que é Deus, e passa pelo Senhor Jesus, que foi enviado por Deus. Então, essa é uma visão de dependência. Não há nada de nós mesmos, irmãos. Tudo que acontece na obra do Senhor, através de nós, partiu do Pai, foi manifesto em Jesus, e esse resultado nos tornamos discípulos. E então a obra do Senhor acontece e os frutos vão fluindo. O Senhor Jesus também disse no mesmo sermão que uma pessoa deve estar nele, o versículo 7, acompanhe, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E aí veja o verso 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então veja, o entendimento do ódio que o mundo vai ter dos discípulos. Que discípulos são esses? São discípulos que dão fruto, que estão no Senhor Jesus, estão sob o cuidado do agricultor nessa cadeia, né? O agricultor é o dono da vinha e a vinha é o Senhor Jesus, e então tudo que flui em nós, essa é a dinâmica para entendermos o ódio que o mundo vai ter. Nós falávamos domingo que há muito mesmo de outras coisas naquilo que a igreja chama de perseguição. Pessoas que muitas vezes perdem o emprego, atribuem que é a fúria do diabo, porque a pessoa é crente, serve a Deus, e muitas vezes ela perdeu o emprego porque ela não fez o seu trabalho, e absolutamente o diabo não tem nada a ver com isso. Irmãos, o ódio que o mundo vai ter do crente é porque ele não faz parte do sistema pecaminoso do mundo. E para não fazer parte do sistema pecaminoso, ele precisa compreender a sua pequenez. Quem é você? Um galho que surgiu a partir do Senhor. O Senhor teve misericórdia de mim e enviou o seu Filho. Eu acreditei no Filho e no Pai. Nós fomos aqui ministrados no versículo 1 do capítulo 14, onde faz parte também do mesmo sermão, porém em momentos diferentes, mas do mesmo sermão que antecede a prisão, o Senhor Jesus dizendo aos discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então essa mesma figura da pessoa do Pai, da pessoa do Filho, e que a fé deve estar estabelecida neles. Em outras palavras, se eu tenho a minha condição a partir do Pai e do Filho, então eu estou no grupo daqueles que não fazem parte do sistema pecaminoso. Não fazem parte. Por quê? Porque não são mais deste mundo. Deste mundo no sentido do sistema pecaminoso que jaz em trevas. Não estou mais nesse sistema. Eu estou em Cristo, e estando em Cristo, as suas palavras estão em mim. E prosseguindo mais uma vez, eu estou repetindo sim as palavras que estão no sermão, porque eu só posso entender esse ódio do mundo pelos discípulos se eu entender as palavras que Jesus proferiu antes. Quais são elas? Já falamos algumas. O relacionamento da videira com os galhos, e depois estar em Jesus e as palavras dele estarem no discípulo, e logo em seguida ele ordena mais uma vez, versículo 12, o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Conforme eu já disse, esse amor que ele ordenou aos discípulos era para ser feito na mesma medida que ele amou os discípulos. Como é que Jesus amou os discípulos? Dando aos discípulos o que ele recebeu do Pai. Nós investimos um tempo aqui, eu me lembro, foram pelo menos 4 ministrações
falando sobre esse assunto, porque é muito rico esse assunto. Em que sentido? O amor que nós devemos amar o irmão é o amor que vai gerar crescimento espiritual. E só pode haver crescimento espiritual com a palavra de Deus na boca de quem se aproxima de quem está necessitado. Isso, irmãos, mexe com a nossa estrutura. Por quê? Porque eu estou cheio de Deus, eu estou cheio da sua palavra, então eu vou e amo o meu irmão com aquilo que recebi da parte do Pai. Nessa mesma dimensão significa que eu me dou como Cristo se deu, e eu estou disposto a fazer o que for necessário para cumprir a missão que eu recebi do Pai. Nesse mesmo período nós falamos que a missão que Deus deu a uma mãe, a um pai, a um familiar, a um filho, que só ele é convertido em sua casa, a grande missão é ser luz naquele lugar, ser luz para os seus filhos, tanto o pai como a mãe, e assim ser instrumento de Deus. Assim você precisa ser, e é claro, conforme Jesus andou, você deve andar. Só se pode amar como Jesus amou, se já tiver sido impactado com o amor de Jesus. Nesse período foi quando eu proferi aqui que não é possível alguém amar o outro se não recebeu da parte dele esse amor. Eu estou falando da comunhão pessoal, onde Cristo é realidade para você e não um texto que você leu. Eu estou proferindo dessa forma para tentar transmitir o que nós estamos falando. Eu não me esqueço, irmãos, quando eu estava começando a pregar no colégio, na hora do recreio nós tínhamos lá, eu ficava responsável uma parte da semana de sair 5 minutos antes do recreio, já tinha conversado com o professor, ele tinha autorizado, e saía, ia para o banco do livro, pegava a guitarra ou o violão, conforme tivéssemos ali, uma caixinha de som, um microfone, tudo emprestado, que nós tínhamos ali para servir ao Senhor na hora do recreio. Iniciava o intervalo, já estava tudo montado, já tínhamos definido quem ia pregar, quem ia cantar, cantávamos 2 cânticos, uma palavra de 5 minutos e fazíamos o apelo. Isso todos os dias na quadra do colégio. Irmãos, sempre era lotado de pessoas fazendo aquele círculo e nós ali orávamos pelas pessoas. Eu me lembro que numa das vezes que eu fui devolver o material no banco do livro, ficava guardado lá, e uma senhora que estava ali disse: olha, eu fico impressionado com vocês, porque eu percebo que quando vocês falam, ela disse: olha, eu não sou evangélica, mas eu fico impressionado porque eu já li a Bíblia 2 vezes, eu não consigo lembrar de nada. Mas eu percebo que vocês falam de Jesus como se tivesse visto ele ali na esquina. E ela começou a expressar isso, e eu aproveitei para explicar a ela o que acontece quando alguém aceita a Cristo como Senhor e Salvador. O Espírito Santo vem morar dentro do coração, e aí a vida espiritual se abre, o contato com Deus é real, e é pela fé, e essa fé move a obra de Deus na vida da pessoa, e por isso dessa convicção tão extrema, e por isso do entendimento bíblico e das lembranças bíblicas da Escritura, a lembrança dos textos e a convicção de fé. Meus irmãos, nós estamos falando dessa experiência que vai fazer você amar as pessoas conforme o Senhor amou você. E então, depois disso, ele fala, a partir do versículo 13, ele fala sobre o fato de que os discípulos estavam na condição de amigos. E aí nós falamos por 2 encontros sobre essa amizade à luz do entendimento da amizade de Abraão com Deus, para que, é claro, entendêssemos que agora, definitivamente, o Senhor está estabelecendo a amizade, e essa amizade com os homens. Os homens saíram da condição de inimigos para amigos, favoráveis, e isso por sua graça e misericórdia, não porque somos bons de nascimento, por herança dos pais, absolutamente,
pois todos estávamos em trevas e não havia nada de bom, e não há de nós mesmos nada de bom. Todo o amor e a esperança que há em você é fruto dessa graça, é fruto dessa misericórdia. Você tem anseio por oração, é porque o Senhor iluminou você, meu irmão. Senão você não teria condição alguma. Por isso que não tem como ficar de peito cheio ou se sentindo mais do que alguém mediante essas informações. É pura graça de Deus. Aí, irmãos, depois de toda essa narrativa, toda essa explanação, aliás, da Escritura, nós podemos entender que só aí vem o trecho, né? Só para terminar a recapitulagem, o versículo 16, o Senhor Jesus então declara: não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi a vós, vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedistes ao Pai, Ele vos conceda. E aí vem o trecho que nós lemos. Jesus fala mais uma vez no verso 17, amai-vos uns aos outros. No total, irmãos, nós temos 3 citações de Jesus no mesmo sermão. No mesmo sermão, são 3 textos dizendo, amai-vos uns aos outros. Vamos recapitular um detalhe importante para isso, irmãos. Ainda que eu vou repetir isso muito no decorrer das pregações, né? Porque ainda tem aí o capítulo 16 e 17, e Deus vai nos conduzindo nessa interpretação. É o mesmo sermão. Entenda, os discípulos estavam para ver Jesus ser preso e depois crucificado. Esse é o último contato de Jesus com os discípulos. Aqui, meus irmãos, nós temos toda a informação para gerar a estrutura em nós. Como assim? Assim como os discípulos iam passar por um momento difícil, eles estavam recebendo todo o alimento necessário para passar e ir ao outro lado. Se você quer saber como que você vai conseguir passar as dificuldades da vida, toda a pressão que você venha passar e passar por isso e sair ileso na sua fé, você precisa notar essas orientações de Jesus. Porque, assim como os discípulos iam passar uma crise de fé ao ver aquele que estava com eles por 3 anos e meio, que eles tinham convicção que era o Messias, passar por uma condição de humilhação extrema. E isso, meus irmãos, abalou sim os discípulos. Judas traiu, Pedro negou e os demais, com exceção do apóstolo João, se esconderam com medo do que estava acontecendo. Somente o apóstolo João permaneceu firme com as mulheres e ele estava próximo da cruz naquele momento. Esteve junto até o fim. Porém, eu quero dar destaque que ainda hoje nós temos essa condição. Quando os problemas vêm, você vê alguém se enveredando pelo caminho de Caim, pelo caminho de Judas, aliás, que é a mesma coisa, né? No sentido que fez o contrário. Mas, queria dizer Judas. Alguém se enveredando pelo caminho de Judas, outros se enveredando pelo caminho de Pedro, naquele momento de pressão, medo de morrer, e outros ainda se escondendo, esmorecidos. Até hoje você vê isso. E às vezes, irmãos, um número pequeno, como era o caso das mulheres e do apóstolo João, somente próximos da cruz. Não é? Muitas vezes é isso que acontece. E eu quero, com isso, dizer: você quer fortalecer sua vida? Ouça estas mensagens. Você pode voltar no canal da igreja, ver o culto, clica lá, ouça a mensagem de novo. Eu faço isso, irmãos. Aliás, eu tenho pastores que eu ouço, né? Eu tenho pastores que eu ouço e que eu me deleito em suas pregações, porque eu sou igual a você, eu preciso ser alimentado e eu tenho recebido, claro, da comunhão pessoal, mas também devo aprender com quem já caminhou mais do que eu. Eu quero, com isso, dizer para você, toda a estrutura para passarmos um momento difícil,
e suportarmos estar aqui nesse sermão, toda a estrutura. E é claro, por que Jesus reforçou amai-vos uns aos outros? Porque quem tem esse propósito vai passar aperto, mas não vai se mover nem para a direita nem para a esquerda. Porque sabe o mandato de Deus, é uma ordem, não foi uma sugestão. Não foi uma sugestão. Você sabia que muitos crentes têm a Escritura como uma sugestão? Têm a Escritura como uma palavra legal. Ah, bem que Jesus falou, né? Pois é, mas continua. Terminou de falar isso, continua do mesmo jeito, nada acontece para arrependimento, para transformação. Então, qual deve ser a conduta? A conduta é de sujeição, irmãos, de arrependimento, de quebrantamento. Infelizmente, como eu já disse, eu falei domingo sobre isso, eu não quero me delongar mais nesse assunto, eu creio que ficou muito claro. Você já deve ter encontrado pessoas atribuindo às trevas problemas que estava passando, mas na verdade, depois de uma análise, se descobre que a pessoa estava em desobediência e que o cristianismo que ela vive é um cristianismo fraco. Pastor, o que é um cristianismo fraco? Um cristianismo que só visa a própria vida, no máximo a própria família. Como assim? A pessoa, se ela for listar a sua oração só envolve seus próprios problemas. Ela não ora por ninguém. Se alguém convocar para orar, ela vai dizer, meu amigo, eu não estou conseguindo nem lidar com a minha própria vida, ainda vou orar pelos outros. Aliás, irmãos, eu quero aqui detonar um negócio que eu já ouvi tantas vezes, mas você já deve ter ouvido, né? Ah, eu fui orar por fulano, passei baixo. Meu irmão, aí um dia eu disse para uma pessoa dessa, né? Ela orou por uma família só. Aí disse, pastor, eu passei um aperto depois daquilo. Tipo assim, o inimigo estava furioso depois daquilo, né? Aí eu digo, então já era para me ter morrido, né? Porque enquanto você orou por uma família, o pastor às vezes está ligado especificamente com 2, 3, e por que não dizer toda a igreja? Já era para me ter virado pó e cinza. Irmãos, quero deixar claro que quando estamos orando em nome de Jesus. Isso significa que a autoridade da minha oração não é minha, é do Senhor Jesus que respalda. Quando o diabo vier me encontrar, vai encontrar a pessoa de Cristo, não a minha pessoa, porque de mim mesmo não tenho nada, não posso nada, não poderia nem estar aqui se fosse minha força, não estaria nem aqui se fosse minha força. Quero dizer para vocês, para cada um aqui, orar em nome de Jesus, como temos ensinado, é orar declarando que é no respaldo da cruz, é no respaldo do Cristo que Ele nos responde a oração. Toda oração que você recebeu a resposta, é Deus dizendo, meu filho venceu, por isso estou conectado com você e você comigo. Portanto, a glória dele. Pastor, mas não tem nem uma brechinha aí, não tem nem um pedacinho para mim de glória. Digo, meu irmão, não tem não. Tem não. Diga amém aí para isso. Se você teve dúvida, você não entendeu a pregação. Como assim? Essa história de que quem não me ajudou vai se arrepender, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Quando você passar a prova, passar a luta e vencer, é para que Ele seja exaltado, não você. Quando alguém vier dar aplauso para você, diz, meu irmão, faça isso não, rapaz. Foi Deus, não fui eu. Se não é Ele, eu teria morrido. Então, tudo é para a glória de Deus. Pastor, mas eu estou tão feliz com o meu emprego. Mas quem te deu foi o Senhor. E se Ele tira a mão de cima de você, você cai duro. Portanto, se acordou animado para trabalhar, foi o Senhor Deus te abençoando. Tudo é dele, irmãos. Tudo é dele. Então, o que acontece? Nós estamos diante de um desafio. Questionarmos se nós temos sofrido pelo Evangelho. Porque todos nós somos chamados a viver a fé. E quem viver a fé, conforme Jesus orientou, esse sim terá oposição do mundo, terá oposição.
esse sim terá oposição. Eu tenho, no decorrer do tempo, ouvido muitas coisas boas sobre tantas coisas que Deus tem feito, mas eu também sei que nem sempre será assim. Muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que não concordam, não gostam, não querem. Por quê? Porque se estamos no caminho do Senhor genuinamente, nós não fazemos parte do sistema pecaminoso, e o sistema pecaminoso nos odeia, nos odeia. Então, quero dizer para você aqui, vamos analisar alguns padrões, né? Eu sei que você já está cansado de ouvir isso, porque graças a Deus tem muitos pastores dizendo isso, inclusive. Não tem como ser, irmãos, cristão e votar em alguém de esquerda. Por quê? Porque aqueles políticos que são de esquerda, eles, na raiz do que eles acreditam, eles são a favor de tudo que nós não concordamos, que a Bíblia não concorda. Por exemplo, em resumo, quem é de esquerda, politicamente falando, é a favor do aborto. Então, nós não vamos caminhar com ninguém que é a favor do aborto. Quem é de esquerda tem o pensamento de que a autoridade tem que ser o Estado, não o pai e a mãe sobre o filho. Nós somos a favor da família, então nós seremos contrários a esse pensamento. Quem é de esquerda é a favor de que a família tradicional, conforme a Bíblia, se acabe e tenha muitas outras famílias. Eu citei aqui um projeto que dois deputados federais, eu não disse os nomes, mas no período que estava iniciando a pandemia, eles propuseram um projeto, querendo passar esse projeto na calada da noite, aonde seria reconhecido todo tipo de família, bastava ter o amor. E nesse projeto, a quem quisesse casar com um cachorro, poderia, em cartório, irmãos, em cartório. Se um pai tivesse amor pela filha e quisesse casar com ela, poderia casar, porque ele ama, ele declarou que ama e ela também. Então a lei iria passar a reconhecer. Dois políticos de esquerda. E outro detalhe, todo político de esquerda será a favor das ditaduras que perseguem os cristãos. E aí, irmãos, olha que contradição. Vem o período de missões mundiais e nós estamos aqui orando pela igreja perseguida na China. E ninguém enxerga isso. Ninguém enxerga essa contradição. Nós mesmos já tivemos aqui no passado 2 pessoas da nossa igreja, para a glória de Deus, foram em Cuba e viram pessoalmente, os irmãos lembram, como é controlado o trabalho da igreja. Os irmãos ouviram aqui da irmã Lívia e da irmã Cristiane. Elas estavam num local, o responsável pelo Estado, pelo governo, estava acompanhando tudo, e ele chegou para elas e disse: vocês vão ter que sair daqui, não podem ficar aqui. Só porque o homem do Estado disse que elas não podiam ficar ali. E o grupo de missionários não pôde ficar. E aí, irmãos, nós ficamos assim olhando. Veja bem, irmãos, eu citei o nome de um político aqui. Por favor, não leve para o lado pessoal. Quem quer que seja que for eleito nesse ano para a presidência vai contar com a minha oração do mesmo jeito. Porque eu respeito a instituição presidência ou governança, seja qual for, na prefeitura, no governo do Estado. E preste bem atenção, porque o sistema do mundo é o sistema do desrespeito. E eu estou dizendo isso para poder incitar mesmo aí, para você enxergar se você é do sistema do mundo. Se você é do sistema do mundo, você vai ter raiva. Você vai ter vontade de levantar numa pregação que estiver falando a verdade. Aliás, quem é do mundo não quer ouvir a verdade, gosta de mentira. Vamos analisar se você realmente é do Senhor ou é do mundo. Você não para de ouvir fofoca, gosta de ouvir alguém fofocando. E você não corta, sabe que está errado, mas não corta.
Você é do sistema do mundo. Você não saiu do sistema do mundo. E aí, para os irmãos terem uma ideia, nós estamos num tempo difícil. Eu não citei nome de nenhum político, porque a nossa questão não é pessoal. Mas como igreja do Senhor, nós não podemos aceitar que numa sociedade que alguém firma leis para proteger os cães, os animais, os pets, né, de uma forma geral, como é usado no nosso tempo. E por causa dos maus tratos de um animal, e realmente tem que cuidar bem dos animais. Eu não sou contra, pelo contrário, realmente tem que cuidar bem dos animais, sim, meus irmãos. Ninguém pode maltratar um animal. Mas a pessoa que maltrata o animal, ela pode até ser presa por causa daquilo, dependendo da situação. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa que buscou isso, defende que pode matar uma criança no ventre até 6 meses. Isso é a maior contradição que tem. Aliás, num grupo lá dos primos, né, dos primos lá do Acre, a família, né? A maioria é crente, graças a Deus, então aquele grupo é muito abençoado. E compartilha-se ali muita coisa boa. E quem não é crente, respeita, porque sabe, né, que o pessoal ali, todo mundo é do Senhor, a maioria. São 3 pastores no grupo, tudo primo. Aí, colocaram lá uma imagem, a pessoa levantando um cartaz sobre o movimento de algo relacionado pró-vacina, e eu acredito, irmãos, que a vacina é uma coisa boa. É claro, não sou contra a vacina, mas era um desenho, uma gravura, eu acho que os irmãos devem ter visto aí pela internet, uma mulher com um cartaz dizendo, vacina salva vidas. E ela caminhando, e na caminhada dela havia pedaços de uma criança, o sangue escorrendo pelas pernas. É uma gravura, ainda que é um desenho, mas bem forte, bem pesado. Ou seja, a mesma mão que levanta vacina salva vidas, é a mesma mão que declara que tem que matar a criança no ventre, meu corpo, minhas regras. E pasme você vai encontrar crente que não tem estrutura bíblica, que fica em dúvida. Por exemplo, pastor, em caso de estupro e ser uma criança, neste caso pode. Meu irmão, se você entrar na internet agora, você vai descobrir casos de pessoas que nasceram numa condição pior, e essas pessoas são pessoas hoje abençoadas. E isso, só para você ter uma ideia, é uma vida e pronto. É isso que eu quero dizer. 6 meses no ventre, foi aprovado agora, ainda que pelo sistema judiciário da Colômbia. 6 meses, até 6 meses pode ser promovido o aborto. E ali, irmãos, o dinheiro do Estado Federal da Colômbia, da nação, será dado ao sistema de saúde para que sejam feitos os abortos. E você imagina, o corpo da criança totalmente formado, já tem contato com a mãe em todos os sentidos. E aí, meus irmãos, sabe o que acontece? Muitas pessoas, não poucas, fizeram grandes levantes de alegria diante disso. Porém, a criança, ela tem o direito à vida. E aí é claro, pastor, mas num caso de um estupro, de uma situação horrenda, como que fica essa mãe, essa criança? Meus irmãos, há muitas opções para aquela criança, mas nenhuma justifica matar uma pessoa. É isso que eu quero dizer. Matar uma pessoa, nenhuma justifica. Não se pode promover uma morte por causa do mal que o homem provocou. Como assim? Aquele bebê não tem absolutamente culpa em nada. Se alguém tinha essa pergunta para fazer, pastor, o senhor é a favor ou contra nesses casos? Meu irmão, eu nunca serei a favor de matar uma criança no ventre. Nunca. Que Deus tenha misericórdia de mim e que eu não me enverede por me desviar em nome de Jesus. Eu quero deixar claro, eu não sou a favor da violência que aconteceu com absolutamente ninguém. E eu sei que é uma situação de grande dor diante de tantas coisas que já vimos, mas nenhuma justifica matar uma criança indefesa, que não tem nenhuma oportunidade de defesa, matar por causa do mal que os homens fizeram.
Com isso eu quero dizer para você, e encerro lendo essa passagem, porque eu apenas citei domingo à noite. Abra sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Primeiro capítulo 21, eu quero ler com você o versículo, especificamente o versículo 27 e 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Muito bem. Volto a dizer, quando eu citei cada um dos pontos aqui, e citei as posturas, como aquele que gosta de ouvir fofoca, sabe que o que está sendo dito na TV é mentira, mas não sai dali. Essa pessoa ainda vive conforme o sistema do mundo. Irmãos, a pessoa que vive no sistema de Deus, em Cristo, e as palavras de Cristo estão nela, essa pessoa só terá prazer das coisas de Deus. Eu não estou dizendo que você vai ser alienado, que você não vai ter mais contato com essa terra de alguma forma, mas estou dizendo que você sabe o que é de Deus e o que não é. E você está sempre endereçado às coisas do Senhor. E aqui nós temos um exemplo de um homem que viveu essa realidade. Capítulo 21, versículo 27, o apóstolo Paulo declara assim a respeito dele, aliás. O título é Paulo é preso. Diz o texto assim, verso 27. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, agitaram todo o povo e o agarraram, gritando: homens israelitas, ajudai, este é o homem que por toda parte ensina a todos a ser contra o povo, contra a lei e contra este lugar, que no caso, o templo. Além disso, ele fez entrar também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Veja bem, Paulo havia pregado com grande impacto a palavra de Deus em toda Jerusalém, Judéia e Samaria, e ele já tinha ido por mais de 2 viagens missionárias. E ele e a sua fama correu de tal forma que os judeus da base, que era Jerusalém, sabiam muito bem do estrago na visão deles que ele tinha feito. Da mesma forma, observe isso, agora os judeus falando mais uma vez, Atos dos Apóstolos, capítulo 24, aí a partir do versículo 1, são apenas 5 versículos, eu quero, aqui Paulo está preso, ele agora vai ser ouvido perante Félix, e os judeus comparecem para acusá-lo, e diz o texto assim: 5 dias depois, o sumo sacerdote Anás desceu com os presbíteros, e certo Tértulo, aí onde está escrito presbítero, eram anciãos, né? Advogado, os quais compareceu perante o governador contra Paulo. Sendo Paulo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo, veja o que Tértulo diz, verso 3, visto como em seu governo temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitas e louváveis obras, sempre e em todo lugar, ó excelentíssimo Félix, com toda o agradecimento o queremos reconhecer. Olha que coisa louca. O Tértulo, ele primeiro exalta o governador Félix, e ele declara, olha, temos paz por causa dos teus bons feitos, em outras palavras. E aí, olha só o que ele vai falar agora sobre Paulo. Todavia, para que não te tome muito tempo, peço-te que nos ouça por um pouco de tempo. Temos achado que este homem é uma peste, que promove confusões entre todos os judeus por todo o mundo. Observe aí, confusões entre todos os judeus por todo o mundo. Ele é o principal defensor
da seita dos nazarenos. Paulo foi conhecido por que conduta, irmãos? Por pregar a palavra, e a palavra que ele pregou promoveu efeito. Para o reino, muitas conversões. Na visão dos judeus, muito estrago e tumulto. Veja bem, meu irmão, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante daqueles que conheciam a palavra de Deus no Antigo Testamento, que repudiaram a pregação de Jesus, que repudiaram os discípulos, o apóstolo Pedro, os demais que pregaram no início, que mandaram prender Pedro e Silas e os demais. O próprio Paulo também foi perseguido e aqui está sendo julgado. Eles exaltaram o governo da terra, que no caso aqui é representado por Félix, dizendo que tinham paz por causa dos bons feitos de Félix. Mas quanto a Paulo, eles reconheciam que Paulo tinha posto problemas, espalhado problemas por todo o mundo. Veja como nós podemos ter pessoas que dizem que servem a Deus, que dizem que conhecem a palavra, mas atribuem ao governo, aos homens, atributos de louvor, como é o caso aqui. E aqueles que são verdadeiramente do Senhor são considerados a escória. Jesus, no sermão, agora retorne para o sermão de Jesus, capítulo 15 de João. O texto diz assim, verso 17, mais uma vez, agora eu creio que vai se abrir uma outra visão mais profunda aí para você. Estou acabando. Verso 17, isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Aí Jesus começa, se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós me odiou a mim. Interprete agora com essa ótica. Jesus acaba de dizer para os discípulos, vocês esperem o amor vindo uns dos outros. Tenham uma decisão de abençoar a vida uns dos outros. Tenham uma decisão de edificar uns aos outros. Como eu vos edifiquei, vos amei e amei até o fim, então vós deveis fazer também. Mas o mundo vos odeia. Meus irmãos, você vai encontrar Paulo dizendo assim, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, mas fulano, cicrano e beltrano sim me assistiram. Eles me ajudaram. Mas ninguém me assistiu na minha primeira defesa. E depois ele diz a lista dos que estiveram com ele em outros momentos. Em outras palavras, o que você deve contar na sua vida é você ter o propósito de abençoar o seu irmão com edificação. Portanto, você tem que ser uma pessoa fundada em Cristo, abençoada em Cristo. Mas o mundo não o amará. E eu volto a dizer, irmãos, se você é realmente de Cristo, você será perseguido, odiado, e odiado muitas vezes até mesmo por crentes, pessoas que se consideram cristãs. Volto a dizer, eu não posso deixar de falar isso, né? Se você ama mais o sistema de esquerda e ficou bravo porque eu citei isso aqui, normalmente é os que dizem assim, pastor está falando de política no púlpito. Irmãos, isso é uma falácia, uma mentira, uma conversa de trevas. Por quê? Meus irmãos, nós somos luz e sal. E nós vamos ter que orar bastante se for promulgado leis que vão matar crianças no ventre. Se a igreja passar a ser perseguida, proibida de fazer certas coisas, como já quiseram no passado, legalizar leis que obrigariam pastores, dependendo da condição, de fazerem casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Aonde pastores estavam sujeitos, se aquilo fosse aprovado, a serem, então, presos. Eu me lembro que eu passei uma vez, um casal que não era da igreja me procurou, e eles queriam que eu fizesse o casamento. Eu digo, eu faço casamento, mas tem que fazer o curso de noivo. Aí eles disseram, vamos fazer. Fizeram o curso de noivo. No dia do casamento,
havia um rapaz que estava desviado, e esse rapaz estava no mundo do homossexualismo, mas ele cantava muito bem. Era uma outra igreja, nós estávamos numa igreja, não vou nem dizer de característica, mas era outra igreja. E aí, na hora de começar o casamento, eu soube que ele ia cantar. Aí eu digo, olha, você escolhe, ele canta e eu não participo, porque não será um culto. Quando começarmos a cerimônia, será um culto ao Senhor. E ele está no caminho das trevas, ele está junto com outro homem, casado, segundo ele, com outro homem. Eu não participo. Meus irmãos, se aquela lei tivesse sido aprovada e eu estivesse naquela condição, aliás, hoje, né? Depois teve a aprovação pelo Supremo de algumas leis que conferem, hoje eu seria processado, porque bastava ele procurar as autoridades e dizer que foi constrangido pelo pastor que não permitiu ele participar. E aí, meus irmãos, eu digo a você, se nós não nos fortalecermos em Deus genuinamente e sairmos do sistema do mundo e sermos genuínos cristãos, você sabia que os pastores que passarem por esse processo serão considerados errados até pelos crentes? Pastor, por que o senhor não permitiu? Não era melhor? Agora o senhor vai ter que pagar um dinheirão. O senhor vai ser processado, pode até ser preso. O senhor não acha, pastor, que deveria ter deixado cantar? Meu irmão, pode levar preso no final do culto, pode levar. Isso não é, irmãos, e aí vou dizer mais uma coisa, se você acha que eu me tornei um fanático, você está no sistema do mundo. Você acha que Jesus não ia passar por isso, ou ele ia ceder? Jesus não ia ceder, irmãos. Me lembro uma vez uma pessoa veio com uma conversa feia, tentando me ameaçar, e se eu não fizesse o que ela queria, ia acontecer algo comigo. Eu digo, pode deixar acontecer, se eu morrer eu vou para a glória. Por quê, irmãos? Nós temos que ter o entendimento que o verdadeiro cristão, ele tem compromisso com o céu, não tem compromisso com agradar os homens. Ele não tem compromisso de agradar quem quer que seja, por dinheiro, por que quer que seja. Ele tem um compromisso com o céu. E aquela presença maravilhosa que você está pedindo aí na sua casa, a presença de Deus, aquele poder de orar e você ver as coisas acontecerem, o poder de Deus se manifestando, só vai fluir do jeito que Deus quer, com quem anda do jeito que Ele disse na sua palavra. E eu estou dizendo, meus irmãos, que se você, e eu falei de propósito, se você ficou chateadinho aí, você está debaixo do sistema do mundo, você ainda não se converteu de todo à presença do Senhor. Você ainda não se converteu. Você tem áreas da sua vida que tem uma pitadinha, um tempero das trevas ainda. Você ainda não foi envolvido pelo sistema de Deus, aonde o Senhor Deus te chamou para fazer parte da igreja do Deus vivo, que é a coluna e o esteio da verdade. Portanto, não vou me enveredar para temer qualquer que seja o sistema, qualquer que sejam as falácias. Nós não estamos falando de política. Eu creio em Deus, irmãos, nunca, jamais o Senhor vai me sustentar, e eu nunca vou colocar nenhum candidato aqui neste púlpito, alguém para dizer, vote nesse daqui. Não, não, isso aí você vai fazer diante de Deus, é você que vai decidir diante de Deus, porque você é crente, firmado em Deus, e o Senhor Deus vai te orientar em todas as coisas. Porém, nós pregadores teremos que mexer em assuntos esquisitos, difíceis, e que dependendo do que seja, nós vamos ter muitos problemas por causa do sistema do mundo que nos odeia. E eu quero convidar você a ser instrumento do Senhor dessa visão, nessa visão. O Senhor Deus te chamou para você estar nele, em Cristo Jesus. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Meu Pai, tem misericórdia de nós. Tu sondas e conheces o nosso coração, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor revele a nós mesmos as áreas da nossa vida que estão aprisionadas em cadeia. Nós te pedimos, Pai, livra-nos, Senhor, de pecarmos contra Ti.
Livra-nos, Senhor, de sermos discípulos mentirosos, que andam distantes, que falam a verdade para os ouvidos, mas o Senhor sabe que o coração está distante. Nós te pedimos, Pai, misericórdia. O Senhor mude a nossa história, que o Senhor nos dê um propósito, um só propósito. Senhor, seguir a carreira que nos está proposta em Cristo Jesus. Que o Senhor nos faça pregadores da Tua palavra na nossa casa. Ah, Senhor, no meio das amizades, dos amigos, que o Senhor nos faça e luz. Tem misericórdia, Pai. Levante a